porta-óculos. Nós vamos desenvolver essa peça aqui, que cabe tanto óculos de sol quanto óculos de grau. E o que acompanha o kit são esses recortes. Vem a manta R1, vem aqui 2 recortes arredondados que são para fazer as laterais da peça. Vai vir papel craft de 420 e um papel craft mais fininho para fazer a lombada de 200 gramas. E também o papel duplex. E para o fechamento, o kit acompanha o botão imã. A primeira coisa para fazer com o kit é a gente pegar a manta e do lado áspero a gente colocar sobre o tecido e passar o ferro para aderir a manta no tecido. Depois, a gente vai fazer a parte externa do nosso porta-óculos. A gente vai pegar então os 2 papéis crafts mais grossos e fazer a lombada com o papel duplex mais fininho. Então ele vai ficar assim, ó. Eu vou passar cola, vou colar e a distância que eu vou dar aqui é da régua de 5 milímetros em pé, que ela tem 3 milímetros de espessura. Então essa vai ser a distância que eu vou deixar para fazer a lombada do meu porta-óculos. Depois que eu colei ele, eu deixo um tempinho com um peso em cima, para ele fazer bem a secagem. E depois que ele secou totalmente, eu vou fazer a envergadura do papel, que é para poder ficar nesse formato aqui que é do nosso porta-óculos. Então eu vou vir na ponta da mesa e vou fazer várias vezes o movimento para baixo. Ele já vai pegando a forma e eu vou fazendo várias vezes até ele ficar bem maleável. Para fazer as laterais, eu vou precisar de 2 recortes que sejam inteiros, que encapem tanto um lado quanto o outro. Então eu vou fazer a colagem passando cola no lado do papel, vou colar aqui, depois eu passo cola incluindo aqui o tecido e finalizo colando essa outra parte. Então ele vai ficar assim, ó. Depois eu vou recortar arredondado, sempre deixando uma sobra de mais ou menos um dedo até onde está o papelão. Com o papel duplex eu vou fazer o acabamento interno, então eu vou passar cola sempre no lado branco do papelão. Daí eu vou aplicar ele no tecido, vou deixar aqui a mesma distância que eu deixei na lombada da parte externa e eu vou recortar os cantos com o fio de cabelo e vou dobrar todos os lados. Aqui eu não preciso cortar os cantinhos, tá? Eu sempre dobro um pouquinho pra dentro e depois eu vou puxando, ele fica essas ruguinhas aqui, mas não tem problema. Pro acabamento externo, eu venho com a parte que a gente já fez a lombada, vou posicionar ele aqui exatamente em cima da manta, ele vai ficar umas sobrinhas da manta, tá? Então a gente distribui aqui um pouquinho pra cada lado. E eu venho com o fio de cabelo e eu vou cortar só esses 2 cantos aqui, que são os cantos retos. Depois que eu recortei, eu vou dobrar as 2 laterais maiores, passo cola e vou colar. E depois a lateral de baixo, menor, e essa lateral arredondada, sempre puxando para fazer os vinquinhos aqui. Então ele vai ficar assim, ó. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta, costurei a etiqueta aqui atrás. E agora a gente vai fazer a aplicação do botão imã. O botão imã, ele vem com o macho e a fêmea. O macho a gente sempre vai colocar na parte interna, então a gente vai colocar na parte arredondada. E o botão fêmea a gente vai colocar na parte reta da parte externa. Então eu vou achar o meio do meu porta-óculos, no caso aqui vai ser 8. E na parte externa eu vou medir da base reta para dentro 2,5, 2,5 centímetros. Eu venho então com essa partezinha aqui que é para a parte de trás, vou colocar a bolinha bem no meio do xizinho e vou cortar aqui nessas 2 aberturas laterais. Faço primeiro uma marcação e agora eu corto várias vezes. Esse da parte externa, ele tem a manta, então eu tenho que fazer o furo até atravessar aqui. Depois eu venho com o botão, encaixo aqui, atravesso ele aqui pra trás. E esse aqui ele vai servir como suporte, então eu encaixo ele aqui e eu vou abrir que nem uma bailarina.
fica aplicadinho assim, ó. E eu vou fazer a mesma coisa na parte arredondada da parte interna. Só que a diferença é que aqui eu vou deixar 2 centímetros. Então esse eu vou deixar 2,5 e esse eu vou deixar 2. E agora, para fazer a montagem final, eu vou utilizar a cola de contato. Então a gente vai iniciar pelas laterais. E vou aplicando aqui só nessa parte onde não tem o papelão. Então eu vou aplicar a cola nos dois. E nesse aqui eu vou passar cola nessa lateral aqui, ó. E aqui eu aguardo em torno de 10 a 15 minutos. Depois que deu o tempo de secagem da cola, eu vou vir então com o meu gabarito de lateral para fazer o porta-óculos. Vou encaixar ele aqui no meio, ó, na parte mais lateral mesmo. E daí eu venho com a parte onde eu passei cola, virada para baixo, vou encaixar ele aqui. E daí eu só faço assim, ó. Posso tirar o gabarito. Aqui ele vai ficar com essas ruguinhas, tá? Mas não tem problema, não vai aparecer, porque o acabamento externo ele é forrado com a manta. Então ele não aparece essas ruguinhas aqui. Depois que eu fiz então as laterais, eu vou fazer a montagem final. Eu vou fazer a colagem também com cola de contato e eu vou fazendo por partes. Então aqui primeiro a gente vai passar cola nessas laterais de cima e depois nesse restante. Aqui quando eu passo cola, eu não passo cola até o final, tá? Eu deixo sempre uma beiradinha ali de meio centímetro, 3 milímetros mais ou menos, só pra ficar o acabamento certinho quando a gente fizer a montagem. Depois que secou, eu vou vir aqui, vou alinhar bem direitinho. Vou deixar a lombada com a lombada. E aqui ele sempre vai ficar essa bordinha, ó, tá? Pra dar um acabamento mais bonitinho pra parte interna. Então eu pressiono aqui. E agora eu fecho dessa forma. E eu vou colocar aqui 2 grampinhos, esses de papéis mesmo. Agora eu vou passar cola até a metade e até a metade aqui. Eu vou vir com a mão na parte de dentro, aberta assim, e vou pressionando para colar bem a peça. Depois que colou, eu vou colocar os prendedores aqui no lado e vou passar cola agora no restante. Aqui eu cuido a margenzinha. E agora eu deixo secando mais 10, 15 minutos. Depois que ele secou, então, eu vou tirar os grampos e vou vindo aqui, sempre com a mão aberta aqui, né? Enrolando. Alinho bem, cuido para não ficar torto. Repressiona tentando manter o formato, né, arredondado.
nabinha eu também vou dar uma arredondada nela, porque às vezes não fecha o porta-óculos. Então eu encaixo aqui direitinho. E aqui eu vou deixar secando ele por um mínimo umas 2 horas até tá pronto. Essa peça ela pode ser vendida em torno de 15 a 20, 22 reais, depende do custo do material, do custo do tecido que você vai utilizar e da região também onde você mora, né? E sempre lembrando de colocar a etiquetinha, para identificar sempre as suas peças.